Fala casais, tudo bem com vocês? Bom, para quem não sabe, meu nome é Neia Nascimento, eu sou assessora de casamentos e hoje vou falar sobre o RSVP, o que é e como fazer. Na verdade, eu acho que quando você entra no cenário de casamentos, os noivos acabam se deparando com vários termos malucos e que nunca ouviram falar na vida. E a maior parte das pessoas falam em RSVP, mas nunca ninguém explica o que é o RSVP. RSVP é uma sigla em francês que se diz, né? Vamos ver se o meu francês está bom, mas ele responde s'il vous plaît. Ou seja, é quando você confirma a presença, você pede para o seu próprio convidado fazer a confirmação de presença. Então, o RSVP é sinônimo de confirmação de presença do seu casamento. E para que ele serve? O RSVP ele vai te auxiliar a ter um domínio, um controle maior sobre o seu casamento. Como que funciona? Às vezes, quando a gente vai se casar, geralmente, a gente chama sempre um pouquinho a mais do que aquilo que foi contratado. Tanto para a gente considerar a quebra, quanto para a gente não gastar mais, pagar mais e ter menos pessoas, quanto por uma questão de estratégia, porque também a gente não consegue muito controlar a lista. Então é muito, assim, são vários os fatores que nos fazem chamar mais pessoas. Mas o que não é legal? Não é legal que no dia do casamento a gente tenha um overbooking, a gente tenha mais pessoas do que o espaço, do que a gastronomia, do que todos os seus fornecedores estão prontos para receber. Então, por isso que é tão necessário a gente fazer esse RSVP, fazer essa confirmação de convidados. E hoje eu quero abordar diversas formas que você pode fazer, tanto sozinho quanto contratando uma outra empresa responsável para fazer isso. E é sobre isso que eu quero detalhar com vocês. Então, uma das dúvidas mais comuns entre os casais é quando fazer essas confirmações de presenças. E na verdade não existe uma regra, existe o que funciona mais geralmente. Então, geralmente funciona a gente fazer a confirmação de convidados cerca de 15 dias antes, 10 dias antes do seu casamento. Pensa que quanto mais próximo estiver do casamento, mais provável da gente ter uma lista mais acertada em relação à confirmação. Por quê? Quando você é convidado de um evento, de uma festa, de um casamento, de um aniversário, geralmente você se programa, você planeja o seu dia mais próximo ao evento. Não é 2 meses antes que você costuma se planejar. Quando você é um convidado, isso não acontece. Afinal, a gente tem outras coisas para pensar. A gente tem trabalho, a gente tem filho. Nesse momento aí a gente tem alguma parte de isolamento social, a gente tem algumas regras que a gente tem que seguir. Então, assim, é muito difícil dos convidados conseguirem se planejar com muita antecedência. Então, quanto mais perto você faz esse RSVP do seu casamento, melhor. Mas um ponto que tem que ficar muito claro que vocês devem considerar é o time da gastronomia ou do espaço que vocês contrataram. Por quê? Uma das funções do RSVP é você ter controle da sua lista, você identificar se vão mais, se vão menos e assim adaptar a sua festa a isso. Se você não se atentar ao time do espaço ou da gastronomia, por exemplo, se lá no seu contrato com a gastronomia está dizendo que 15 dias antes você pode fazer alteração de quantidade de pessoas sem custo adicional, assim, sem multas, então, é 15 dias, ou seja, você tem que se programar para fazer essa confirmação de convidados, 20 dias antes, para 15 dias antes você já estar com a lista toda preenchida e assim você poder passar para o seu fornecedor, entendeu? Então, não existe um prazo ideal, existe o que funciona, quanto mais perto do seu casamento, melhor, porém, sempre considere os times aí dos fornecedores que você já contratou, beleza? E aí, uma das dúvidas também dos casais é de como criar a lista de confirmação de convidados. E essa é muito fácil da gente resolver. Geralmente, você vai fazer com base naquela lista que você utiliza para fazer os convites, que você coloca lá em uma tabela. Você coloca em uma coluna o nome da família, por exemplo, né? E aí, família. E aí, na outra linha, você vai colocar o nome dos convidados que estão nesse convite. A Neia, o Bud, o Frost e assim por diante. Você vai descrever quantas pessoas estão dentro desse convite. E aí você vai colocar uma forma de contato com a Neia, como você vai entrar em contato com esse convidado. E
aí vai de, assim, a gente tem diversas formas de fazer, dá para confirmar por e-mail, dá para confirmar por ligação, dá para confirmar pelo WhatsApp, por SMS, a critério de vocês. O que eu, no mercado, vejo que mais funciona, a confirmação pelo WhatsApp. Afinal, eu não sei vocês, mas eu recebo muitas ligações de números desconhecidos que, quando eu atendo, desligam na minha cara. Ou, quando não desligam, é para falar alguma promoção de operadora, alguma promoção de algum espaço, e assim, não tem interesse. Então, o que nós brasileiros começamos a criar o costume de não atender números não identificados, números que a gente não conhece. Daí, dessa forma, ficou muito mais difícil a gente fazer a confirmação de convidados. Agora, pelo WhatsApp, não. A mensagem chega, ou por SMS chega, seu convidado ele tem acesso, ele mesmo já responde e você já atualiza essa planilha de vocês. Então, eu sugiro sempre, e eu faço isso para os meus clientes também, a confirmação sempre pelo WhatsApp. E aí eu sigo essa regra que eu falei. Nome da família, nome de cada convidado, um contato com essas pessoas e depois a gente entra em contato com todo mundo. Lori, você me perguntou o significado da sigla. Você vai me fazer falar francês de novo, sendo que eu nem sei se eu sei falar. Então, desconsidera a pronúncia se eu errar. Mas RSVP são siglas de responder s'il vous plaît. Em francês, por favor, você responda, assim, por favor, responda-me. Então, é quando você entra em contato, você pede para o seu convidado entrar em contato e confirmar e responder se ele vai ou não para o seu casamento. Legal? Desculpa aí se eu errei o francês, gente. Eu sou assessora, não falo francês. Bom, não que a assessora não tenha que falar francês, né? Mas eu não falo. Mas vamos lá. E aí, quais são as formas de você criar, de você fazer o RSVP para o seu casamento? Primeiro, você pode contratar uma empresa especializada em RSVP, em confirmações de convidados. Então, você pode entrar em contato, pesquisa lá no Google, pesquisa no casamentos.com, pesquisa em outros sites, para você procurar empresas especializadas em confirmação de convidados. E aí eles vão passar esse retorno que eu falei para vocês. Como você quer que eu faça essa confirmação? É pelo WhatsApp, é por ligação? Cada forma tem um valor diferente. E esse valor, geralmente, ele é calculado pela complexidade. Fazer pelo WhatsApp é muito menos difícil, teoricamente, do que você ligar convidado por convidado. Afinal, você tem que ligar, esperar o fulano atender, falar com ele, depois desligar. Assim, te toma um pouco mais de tempo. Então, tudo que toma mais tempo acaba custando mais. Essa é a primeira opção. A segunda opção, que a maior parte dos noivos acabam fazendo, é você fechar direto com a assessora do seu casamento. Quase todos os assessores que eu conheço já fazem. Se não fazem, eles indicam alguma empresa que já faz para eles essa confirmação de convidados. Facilita muito, porque aí o seu assessor, ele também tem acesso à sua lista, ele tem acesso a tudo que está acontecendo ali e ele também consegue te direcionar se de repente vocês precisam fazer alguma alteração, se não precisam, então é a segunda forma de se fazer. A terceira forma é aqueles noivos que já têm um tempinho a mais, que gostam de mergulhar no casamento e aí vocês mesmos fazem. Então, para os casais que querem realmente, assim, os casais que querem mergulhar no casamento e fazerem as próprias confirmações, eu vou passar algumas dicas. A primeira é que você pode fazer isso pelo site de casamento. Eu já fiz uma live falando sobre lista de presentes, depois vocês procuram aqui ou lá no YouTube. E lá eu falo sobre essas listas, na lista de presentes, sobre o site de casamentos, alguns lugares que vocês podem procurar. Mas vamos dizer que vocês procuraram lá o site X, se inscreveram e vão fazer o site de vocês para receberem os presentes. Geralmente, esse próprio site ele já tem um espacinho lá embaixo que você habilita ou não para o seu convidado acessar e colocar se ele estará presente ou não no casamento. Então é muito fácil. Dessa forma, você só precisa incluir no convite o site que ele deve entrar para ele realizar essa confirmação. Então, você pode colocar lá no finzinho do convite RSVP no site tal, ou confirme sua presença no site tal. E assim fica muito mais fácil para o seu convidado. Ele já recebendo o convite, ele identifica que ele precisa confirmar a presença.
E graças a Deus, as pessoas estão se acostumando com esse negócio de confirmar a presença. Então acaba que você começa a ter um pouco mais de pessoas confirmando, você não tem que entrar em contato depois. Outra forma dos noivos, os próprios casais, fazerem a confirmação de convidados é através de lista de transmissão aqui do WhatsApp. Isso vocês também conseguem pesquisar ali na internet como criar uma lista de transmissão. E aí você vai salvar o nome de todos os contatos de vocês, assim, de todos os convites e enviar de uma vez, pedindo: fulano, por favor, se você estará no nosso casamento, por favor, confirme a presença. Aí faz uma coisa bem bonitinha, né, gente? Faz uma mensagem bem pessoal, faz uma mensagem que acolhe, que faça esse convidado querer responder, que ele não ache que ele esteja falando com uma máquina. E aí você, dessa forma, óbvio, gente, vocês vão ter muito trabalho, viu? Que fique claro. Que aí vocês vão ter que receber cada mensagem, ler cada mensagem e responder cada mensagem e já anotar lá quem é que vai e quem é que não vai. Porém, é uma forma de vocês terem um controle maior sobre a lista, como eu já falei, e vocês organizam melhor dessa forma, beleza? Já falei então essa parte, eu tô aqui com a minha colinha, eu já mostrei pra vocês como que fica a minha cola, né? Como montar uma lista após as confirmações? Como que você vai fazer? Conforme você for recebendo as confirmações de convidados, eu, Neia, prefiro fazer sempre num Excel. Porque eu me encontro mais no Excel, para mim facilita, para mim buscar, para mim é muito mais fácil. Mas você, noivo, pode fazer da forma como ficar mais fácil para você. Como eu já falei, se casamento tem que ter identidade, imagina se eu vou tirar esse poder de vocês se organizarem. Não. Então, geralmente eu, Neia, faço no Excel. Eu coloco lá o nome da família e o nome do convidado, de quem ele confirmou a presença. Então, a Neia, o fulano, fulano, fulano e assim por diante. Pra que você vai fazer isso, né? É um trabalho assim desnecessário. Quase falei um palavrão. É um mega trabalho desnecessário. Não é, porque geralmente você precisa enviar a sua lista de presença para o espaço, para sua assessoria, para a recepção. Então, você já está adiantando esse processo. Você não vai fazer ele de uma vez ou ter que ficar pensando aí sem lembrar. Não, conforme você está recebendo essas confirmações, você já vai criando essa planilha, fica muito mais fácil de você se organizar depois. E depois, com tudo isso feito, você vai fazer o quê? Coloca essa lista em ordem alfabética, imprime e tá pronto. Já vai lá, joga lá direto pro casamento de vocês. É muito mais fácil. E o que fazer quando você tem mais pessoas confirmadas do que você tem contratado? Quando você já sabe, você fez a confirmação de convidados, vamos colocar em números para ficar mais fácil de explicar. Você tem 100 pessoas contratadas com o seu espaço, com a gastronomia, com o bar, com todo mundo, com todos os seus fornecedores. Você contratou 100, um casamento para 100. Você tem 150 pessoas confirmadas. Vamos entender que você vai ter um adicional. Então, assim, entenda também o lado do fornecedor, que muitas vezes ele está programado para receber 100 pessoas. Então, não vai ter cadeira, não vai ter mesa. Pode ser que falte comida, pode ser que falte bebida. Então, você precisa fazer isso, ter domínio completo e sabendo que você já tem 50 pessoas a mais do que você contratou, aí você entra em contato com o seu espaço, com a sua gastronomia e fala: olha, eu tenho 50 pessoas a mais. Ainda desse número, acaba acontecendo um pouquinho de quebra, ainda diminui um pouco, mas não é nada gritante, afinal a pessoa entrou em contato para confirmar. Então, a menos que ela tenha algum problema, ele estará lá no seu casamento. Então, se você já sabe que você vai ter um adicional, eu já sugiro você entrar em contato com o seu espaço, com a sua gastronomia e já fazer um upgrade, subir esse número de convidados para você não ter problema, dor de cabeça e aquele vexame de repente ter que ficar buscando cadeira, você lá dentro do carro para entrar no casamento não consegue entrar porque os convidados ainda não estão acomodados. Então, assim, por uma questão de conforto, já sugiro você fazer esse adicional. E a última dica, mas não menos importante, é o que fazer se você tiver menos pessoas, é o contrário. Por exemplo, você fechou para 100 convidados e você tem 50 pessoas confirmadas. Aí, eu já falei essa dica numa outra live que eu falei sobre lista de presença. Lembra que geralmente a gente faz 2 a 3 listas, que a gente refine um pouquinho?
Pega aquela lista de pessoas que você não pôde chamar porque você estava com muitas pessoas e convida na cara de pau, gente. Fala, olha, não consegui te entregar o convite antes, mas tá aqui, gostaria muito que você fosse. É uma forma de você conseguir adaptar aquilo que você já pagou. Você já pagou para 100 pessoas. Muitas vezes o espaço, a gastronomia e todos os demais fornecedores não vão te devolver o dinheiro. Eles não conseguem fazer isso porque eles programaram-se também para uma festa maior. E aí você teve um pouco menos de convidados, então você chama já mais pessoas. Alguns espaços, alguns buffets, algumas gastronomias, eles liberam para os noivos também fazer pequenos ajustes dentro do cardápio para dar um upgrade de cardápio. Por exemplo, você só tem uma massa no cardápio. E aí você vai ter menos convidados, o espaço te permite incluir uma carne pelo mesmo valor. Você não vai ter que pagar mais, mas aí ele vai diminuir sua lista. Então, assim, tudo vale para conversar. Por isso, a importância do RSVP. Uma vez que você tem domínio e sabe tudo o que você precisa, é muito mais fácil de você se organizar e ponderar, colocar tudo aquilo que você precisa realmente no casamento e se organizar. Beleza? Então é isso, gente. Agradeço a presença de todos vocês. Live curtinha mesmo, é mais um aquecimento para vocês começarem a pegar e aprender tudo que vocês precisam para o seu casamento, não deixar nada de fora, porque eu tô cansada de ver noivos tristes, sendo que casar é muito legal, gente. É a parte mais prazerosa, eu preciso que vocês entendam isso, beleza? Muito obrigada pela presença.